Fala galera, Coruja na área, trazendo mais uma partida para vocês. E hoje, dando continuidade à nossa cobertura do match mundial, vamos para a quarta rodada. E sem muita enrolação, vamos a ela agora. De branca, nós temos o chinês Ding Liren contra o russo Yan Nepomuk. Caso você não esteja acompanhando, vamos recapitular. Já houveram 3 partidas, sendo que a primeira terminou em empate e a segunda foi uma vitória de Nepo. Houve o dia de descanso e muito se comentava com relação ao emocional de Ding Liren. Porém, no dia de ontem ele já mostrou que estava jogando o xadrez muito mais ativo e empatou de peças pretas, tendo as rédeas da partida. No dia de hoje, ele precisa buscar o ponto para tentar igualar esse match o quanto antes. E para isso ele decidiu jogar a velha inglesinha. Antes de continuar, caso você seja novo no canal, assista o vídeo primeiro. Se gostar, no final eu peço seu like e sua inscrição. Agora, para quem já é antigo do canal, desce logo o dedo no like para dar aquela força. Nepo aqui jogou o cavalo F6, veio o cavalo C3 e E5. Cavalo F3 por parte das brancas e cavalo C6 defendendo. As brancas jogaram E3 e veio o bispo B4 já ameaçando capturar esse cavalo. Veio dama C2 e depois de bispo versus cavalo, aqui Ding capturou da melhor maneira que eu acho possível, que é peão de B. Peão de B versus o bispo, mesmo dobrando os peões aqui na coluna C, esse peão de C3 dá um futuro apoio ao avanço do peão para D4. As pretas jogaram D6 e aqui as brancas já fixaram o peão de E5 com E4. Note que a ideia das brancas é criar um centro fortíssimo após o D4, tendo 3 peões centrais. As pretas jogaram roque, veio o bispo E2 e o próximo lance das pretas diz muito ao jogador, um lance bem agressivo por parte de Nepo, que foi cavalo H5. Tanto ameaça o cavalo vir para F4, como também um futuro avanço de peão para F5, já abrindo a coluna. Aqui Ding jogou D4, aqui as pretas jogaram o cavalo F4, e assim como na partida do Fear, vou até deixar o link no card aqui para quem quiser ver uma belíssima vitória do brasileiro, as brancas não podem permitir esse cavalo aí. E Ding jogou bispo versus cavalo e veio peão versus bispo. Aqui as brancas jogaram uma novidade, que foi roque. Acho que é uma posição muito boa das brancas, o rei está protegido, tem um centro fortíssimo, com boas perspectivas de avanço. Na partida anterior que tinha sido jogada nessa posição, as brancas tinham jogado H4. Detalhe para esse fato é que quem estava de brancas era ninguém menos que Richard Harper. Isso mesmo, o segundo de Ding. Coincidência? Eu acho que não. Depois de roque, as pretas jogaram dama F6 e veio torre de F E1. As pretas jogaram torre E8 e veio o bispo D3, já ameaçando em algumas linhas capturar aquele peão de H7 com cheque. As pretas jogaram o lance mais forte da posição, que foi bispo G4, ameaçando dobrar esse peão. E aqui Ding jogou o cavalo D2, evitando esse plano. Aqui Nepo jogou o lance errado, que foi cavalo A5. Os lances mais precisos aqui seriam ou torre de AD8, ou mesmo H6, dando uma casa de fuga para o rei, como também impedindo que as brancas capturem esse peão em alguma linha futura. Caso você esteja se perguntando se as pretas, em vez de jogar cavalo A5, pudessem jogar logo um F3 aqui, tentando quebrar a defesa do roque branco, esse lance não funcionaria devido a H3, o bispo teria que vir para H5, e aqui teria o fortíssimo lance dama D1, cravando esse peão. Note que esse peão aqui em F3 vai cair cedo ou tarde. A melhor sequência depois de H3 seria bispo versus peão, e se capturar esse bispo, as brancas pegariam um mate, porém elas conseguiram com H3 desviar o bispo da proteção de F3, e agora teria cavalo versus peão. E o bispo volta para G4, aqui teria torre E3, e a posição das brancas é bem melhor. A coluna H está aberta, já tem bispo e dama apontando para o ponto de H7, como também agora a torre de E pode atacar o rei por meio da terceira fileira, já que o peão em F4 não protege mais a entrada da torre via E3. Depois de cavalo A5, Ding continuou jogando de maneira bem firme e jogou o fortíssimo lance C5. A ideia é tirar a proteção da casa de A5. Caso as pretas não capturem esse peão agora, as brancas não hesitarão em capturar o peão de D6, criando um peão completamente isolado para as pretas em D6, que será alvo de ataques futuros. Nepo jogou o lance mais forte, que foi peão versus peão, e as brancas aqui, depois de tirar a proteção da casa de A5, jogaram E5 elas mesmas. E agora tanto ameaçam a dama, como também o peão de H7. A dama veio para H6 para proteger esse peão, e aqui as brancas jogaram o excelente lance D5. Esse lance é uma maneira de punir esse cavalo em A5. Agora o cavalo não consegue entrar no jogo de maneira tão clara, pois a casa de C4 está protegida e a casa de C6 está completamente ameaçada pelo peão. As pretas jogaram aqui torre de A, D8 e veio C4, reforçando esse fortíssimo centro que as brancas criaram ao preço de um peão. As pretas aqui jogaram B6,
com uma ideia de proteger o peão de C5, como também dar uma casa para o cavalo poder voltar para o jogo. Aqui o GM chinês jogou H3, o lance de quem sabe o que tem que ser feito na posição. Note que não existe qualquer tema de sacrifício de bispo versus peão, porque os peões de D5 e E5 impedem a torre de entrar na sexta fileira via D6 ou E6. As pretas aqui jogaram bispo H5 e veio o bispo E4. Outro lance muito preciso por parte de Ding. Aqui ele tanto mantém a proteção do peão de E5 indiretamente, porque viria bispo versus H7 dando cheque e descoberto na torre E5, como também protege o ponto de F3, não deixando as pretas criarem qualquer debilidade no roque branco. A partida continuou com torre E7 ameaçando dobrar na coluna E, veio dama C3 já reforçando a defesa do ponto de E5 e torre de D E8. Aqui as brancas jogaram o bispo F3 propondo trocas e também saindo da frente da torre para que ela possa defender o peão de A5. Veio o cavalo B7 e aqui as brancas jogaram torre E2 também querendo dobrar na coluna de E. Veio o F6 querendo destruir a estrutura de peões das brancas e claro que Ding jogou o lance que tem que ser feito nessa posição, que é avançar o peão e criar o peão passado. Note como os peões centrais das brancas estão extremamente fortes e um defendendo o outro. Veio o cavalo D6 e as brancas jogaram torre de A E1, trazendo a sua última peça para o ataque. Aqui as pretas jogaram o cavalo F5, porém o melhor lance aqui para as pretas seria bispo versus bispo e depois de cavalo versus bispo jogar G5, protegendo o peão de F4. E nessa posição a partida está completamente igualada, porém Nepo jogou cavalo F5. Aqui as brancas continuaram com bispo versus bispo e depois de dama versus bispo veio torre E4, ameaçando capturar o peão de F4. As pretas jogaram dama H6 protegendo e veio dama F3 reforçando o ataque em cima de F4. E nesse momento o GM russo avaliou extremamente mal a posição e jogou de maneira rápida o lance cavalo D4. E assim como o norueguês Magnus Carlsen já falou algumas vezes, Nepo joga rápido e ruim. E é claro que o Super GM chinês não teve dificuldade nenhuma de encontrar o lance que pune cavalo D4. É o espetacular lance torre versus cavalo. E depois de peão versus torre, as brancas jogaram o cavalo B3. E a ideia é bem clara, capturar o peão de D4 e fincar esse cavalo ou em F5 ou mesmo C6. E assim poder ganhar a partida avançando os peões. As pretas aqui jogaram G5. E se você estiver se perguntando por que não C5 protegendo o peão ou tentando quebrar a estrutura de peões das brancas via en passant, é porque não serviria. Aqui as brancas teriam um fortíssimo lance D6. E após torre versus peão, viria dama D5, cravando a torre devido ao rei em G8, já ameaçando ganhar uma torre imediatamente. Se viesse F5, teria o espetacular lance D7. Novamente a torre está cravada, e agora essa torre não consegue ao mesmo tempo proteger a torre de E6, como também a oitava fileira. E aqui as brancas estão extremamente ganhas na posição. Voltando para a partida, depois de G5, a partida continuou com cavalo versus peão, já ameaçando um duplo em F5. As pretas evitaram via dama G6, porém aqui Ding falou, esse cavalo vai para F5 ou por bem ou por mal, e jogou o fortíssimo lance G4, dando suporte para o cavalo vir para F5. E depois de peão versus peão, que como seguiu na partida, veio o peão versus peão e a dama dá o apoio para o cavalo em F5. Então agora não tem mais como impedir esse fortíssimo ponto para o cavalo poder pular. Aqui as pretas jogaram H5 e veio o cavalo F5 já ameaçando a torre. A partida continuou com torre H7 e as brancas aqui jogaram um lance que pode parecer simples, porém é extremamente forte, que é dama E4. Por que simples? Porque aqui a ideia das brancas é jogar cavalo E7, dando duplo no rei e na dama, e ao mesmo tempo descoberto para poder capturar a dama de G6. Ah, mas isso é muito fácil de ver. Sim, é fácil. E o GM russo viu isso e jogou rei H8. Porém, depois de rei H8, que era o lance que tinha que ser jogado, o dama H4 tira uma peça de perto dos peões das brancas. Ou seja, essa era a ideia por trás. Não ameaçar um simples duplo, mas sim afastar uma peça dos peões das brancas. A partida continuou com E7. E aqui, esse já é o tipo de lance que já mostra claramente que as brancas já sabem o que tem que ser feito para ganhar a partida. Porque depois que o peão avança para E7, não tem mais volta, né? E esse ponto de D6 está sendo protegido pelo peão de C7. Então, claramente aqui o GM chinês já sabe o que tem que ser feito. A partida continuou com o dama F7, veio o D6 e depois de peão versus peão, veio o cavalo versus D6, já dando duplo na dama e na torre. A partida continuou com o dama G8 e depois de cavalo versus torre, veio dama versus torre, e aqui a dama está completamente presa na oitava fileira.
Veio dama E6 já também ameaçando dama versus peão com cheque. Veio rei G7 protegendo. E aqui Ding fez uma triangulação muito bela, que pode se considerar até um drible, digamos assim. Que foi torre F1, reforçando o ataque em F6. As pretas são obrigadas a jogar a torre H6 para proteger o peão. E agora Ding traz a torre para D1. Note que se ele não joga a torre F1 primeiro e joga imediatamente torre D1, as pretas poderiam jogar rei G6, saindo da frente da torre e botando duas ameaças em cima do peão de E7. As brancas ainda estão claramente ganhas aqui, porém teriam que encontrar outro plano para poder ganhar a partida. Já com o lance de Ding Liren trazendo a torre primeiro para F1, ele força as pretas a jogarem H6, e agora depois de torre D1 não existe mais rei G6, pois só teria uma ameaça em cima do peão de E7. Aqui as pretas jogaram F5 e já estão completamente em hora extra. Ding soube jogar de maneira bem firme com dama E5. O rei veio para F7 depois de dama versus peão com cheque. Veio torre F6 e Ding passou para H7 dando cheque. E depois de rei E6, jogou o fortíssimo lance e ao mesmo tempo calmo, dama G7. A ideia das brancas é bem clara: jogar torre E1, tirar o rei da coluna de E e ganhar a torre de F6. Aqui só existe um lance para, digamos assim, para as pretas, que é a torre G6. E simplesmente depois de dama F8, o russo abandonou a partida. Uma merecida vitória para o dragão chinês, que finalmente acordou para o match, deixando igualado o placar em 2-2. Amanhã é dia de descanso, porém deve ser um dos dias mais importantes do match, pois mostrará claramente como o Nepo irá se portar na quinta rodada. Será que ele vai ser como o Ding e voltar mais forte, ou vai se abalar como foi contra o Magnus Carlsen? Só saberemos depois de amanhã. E para quem está se perguntando por que as pretas abandonaram nessa posição, uma possível linha seria torre G8, dama versus torre, depois de dama versus dama, seria o ganhador torre D8, tanto ameaçando a dama, como também dando suporte para o peão coroar em E8, e não tem como impedir os dois planos ao mesmo tempo. E por isso que Nepo abandonou naquela posição. E para quem gosta de precisão, vamos a ela. Agora, temos a impressionante precisão de 94.1 para o chinês Ding Liren, contra 87.4 para o russo, com um lance brilhante que foi espetacular, torre versus cavalo, sacrificando a qualidade e provando que Nepo avaliou extremamente errado a posição, pois o cavalo é muito mais forte do que as torres das pretas. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Fui!